Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. É o nosso primeiro episódio de 2022. Mas antes de projetarmos o que vem pela frente, é inevitável relembrarmos o passado. Afinal, 2021 foi um ano difícil. Vivemos o pior da pandemia até aqui. No Brasil, perdemos mais de 400 mil vidas em 365 dias. Mas também vimos a chegada da vacina e com ela a esperança de um futuro melhor. A doença continuou a impactar a economia. Apesar da expectativa de crescimento global acima dos 5%, as cadeias produtivas sofreram e a escassez de produtos prejudicou a produção em muitos países. Desemprego e fome foram algumas das consequências. No Brasil, a falta de trabalho afeta mais de 13 milhões de pessoas. 116 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar. As crises sanitária e econômica foram molas propulsoras da política num ano tão conturbado. Foram intensas as discussões sobre Auxílio Brasil, CPI da pandemia, orçamento secreto, precatórios, teto de gastos, fake news e o início de uma campanha eleitoral para 2022. No cenário internacional, algumas perguntas, como vão se comportar as grandes economias do mundo para reverter a crise de escassez de insumos? Qual será o peso da agenda verde nas relações internacionais? Como as mudanças de presidentes, de lideranças importantes na política vão impactar as relações políticas internacionais? E por que não falar de esporte? Afinal, ano que vem tem Copa do Mundo? Será que a seleção brasileira volta a brilhar? E é inevitável voltarmos ao início dessa nossa pequena retrospectiva. Como é que tudo isso, todas essas discussões, podem ser afetadas pela nova variante do coronavírus, a Ômicron? Vamos nos despedir de 2021, vamos olhar agora para 2022, o que esse ano nos reserva. Nesse episódio, contamos com o olhar de vários analistas da CNN, personagens que fizeram parte dos nossos episódios e, claro, estarão presentes conosco nessa nossa trajetória. Começamos com o relato do Dr. Renato Kfouri, um grande colaborador dos episódios aqui do Item Mais. Vamos falar com ele sobre pandemia de Covid-19. Dr. Renato Kfouri é infectologista e traz pra gente uma expectativa sobre o combate à Covid-19 agora, em 2022. É difícil estabelecer prognósticos em relação à Covid-19 por alguns motivos. Não conhecemos ainda ao certo a duração da proteção conferida pelas doses de reforço. Não conhecemos que papel novas variantes terão em relação à eficácia das vacinas hoje disponíveis, se haverá ou não necessidade de revacinação e, consequentemente, que tipo de escape essas vacinas terão e, eventualmente, o surgimento de novas ondas da doença que poderão aparecer. Claro que o número de vacinados, a população maior vacinada no país, especialmente com as doses completas, de alguma forma nos protegerá de um aumento de formas graves da doença. Mas não é possível garantir que nós não teremos novas ondas e que esses números estáveis se perpetuarão por muito tempo. O que norteia as estratégias de reabertura, de flexibilização, e, por outro lado, o endurecimento das medidas tão duras, para a nossa população, são as taxas de transmissão. Enquanto vivenciarmos baixas taxas de transmissão, com pouca circulação do vírus, será possível que a gente mantenha aglomerações em estádios, festas, bares, restaurantes, sem que isso se traduza no aumento de número de casos. À medida que nós melhorarmos nossa vigilância, especialmente para casos leves, que hoje nós temos uma boa vigilância para hospitalização e óbitos, mas ainda testamos muito pouco. E desta maneira, acabamos reconhecendo casos pouco sintomáticos. E dessa maneira, nós não temos ideia da real carga da transmissão da doença. Mas o indicador que vai nos nortear flexibilização ou endurecimento das medidas são as taxas de transmissão. Isso precisa ser monitorado com mais clareza. A revacinação em 2022 parece iminente. Nós sabemos que a proteção conferida por essas vacinas não são de longa duração. Enquanto nós vivenciarmos uma pandemia, manter altos níveis de proteção na população com doses de reforço parece ser um caminho mais adequado neste momento.
Para imunocomprometidos, para idosos em especial, essas doses de reforço devem ser uma necessidade. Os estudos vão demonstrar que esquemas, com que intervalos, com que vacinas, essa resposta se dará com a melhor segurança possível e a maior eficácia também disponível para a proteção melhor e mais adequada. O Brasil tem se planejado para comprar em 2022 cerca de 350 milhões de doses, Serão algo perto de 150 a 200 milhões da Pfizer e mais 150 milhões de doses produzidas aqui em Biomanguinhos pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca. É difícil prever se essa quantidade será suficiente. Acreditamos que sim, até porque deve haver uma expansão na população a ser vacinada com a inclusão de crianças. Essa é uma necessidade que muitos países já estão adotando, ampliar a base de vacinados e, dessa forma, restringir a entrada de variantes, diminuir o impacto e a magnitude de novas ondas. A pandemia, como falávamos logo no início do episódio, afetou em muito a economia. E para 2022, poderemos falar em retomada, em recuperação econômica? Quem nos responde é o Alexandre Schwartzman. Ele é economista e ex-diretor do Banco Central. Olha, no que diz respeito à questão das cadeias produtivas, eu acho que é um problema complicado, mas acho que ele tem data meio que marcada para acabar, embora a gente não saiba exatamente qual é essa data. A gente vai ter algum movimento de reorganização, parte da produção vai voltar mais para próximo das empresas, vai ter uma certa redução de globalização a esse respeito. Mas acho que no caso do Brasil, a gente, como está fora das cadeias, a gente acaba sendo muito pouco afetado por esse fenômeno. Nosso ímpeto exportador, se vem de alguma coisa, ela vem do agronegócio, que é algo meio dissociado disso, e nesse aspecto acho que a gente acaba tendo efeitos relativamente pequenos. A agenda ambiental tem sido um obstáculo, em particular na questão do estabelecimento de um acordo comercial com a União Europeia. Esse acordo foi anunciado com pompa e circunstância no começo de 19 anos de negociação, mas a gente sabia, quase que a zero de jogo, que a gente tinha um problema na área ambiental que seria, obviamente, explorado pelos elementos mais protecionistas ali dentro da Europa. E acho que demos mole a esse respeito, porque tivesse mantido a postura que outros governos tiveram, independentemente de ideologia, uma visão mais pragmática, a gente teria prosseguido, com essas negociações e teria colocado, acho que, o agronegócio num outro patamar. Então, isso certamente é um limitador, e acho que acaba retirando um tanto do nosso dinamismo, particularmente das exportações. Embora o BC tenha revisado para baixo o crescimento e provavelmente já deveria ser motivo para mandar a diretoria do Banco Central no mesmo caminho do FMI, pelo menos segundo o ministro da Economia. Primeiro, me parece ainda um número algo otimista, dado que a gente vai entrar em 2022 já com carregamento negativo de 2021. Também desconfio que lá não está colocada uma questão de turbulência política mais séria, mas isso dito, não me parece que nenhum de nós economistas consiga colocar com maior detalhe os impactos de uma turbulência política. Eu, por enquanto, vou mantendo uma projeção de crescimento negativo no ano que vem, na casa de 0,5 ponto percentual, pouco mais pessimista do que a mediana do mercado, mais pessimista que o BC, mas eu já vejo gente falando até em números piores para frente. Eu não acho que a agenda liberal será comprometida pelo simples fato de que ela não existe. Se falou muito a respeito, se fez muito pouco. Obviamente, a aliança com o Centrão, o fisiologismo, etc., já estão transparentes na PEC dos precatórios, estão transparentes num orçamento expansionista para o ano que vem. Quer dizer, nada disso, de fato, combina com a agenda liberal. O fato é que a gente jamais teve uma agenda liberal no Brasil e desconfio que não teremos tão já, porque a gente pode não ter tido agenda, mas certamente os efeitos negativos do anúncio da agenda a gente já teve sem nenhum dos benefícios. E é claro que na economia também pesa o cálculo político. As movimentações que vimos em 2021, muitas delas miravam 2022, ano de eleição, tem corrida presidencial. O que esse ano promete quando falamos de política? Quem nos responde é a Basília Rodrigues, nossa analista da CNN.
É isso, né? A corrida presidencial já começou, vem aí uma intensa fase que eu tenho classificado nas nossas análises na CNN Brasil de exibicionismo. Está aberta a temporada de exibicionismo porque cada vez mais surgem declarações, posicionamentos, encontros para mostrar quem quer entrar no páreo nessa disputa e quebrar a polarização de Lula e Bolsonaro nas urnas em outubro do ano que vem. Com certeza o Auxílio Brasil faz parte dessa conta no tabuleiro político aí para o ano que vem. Cada jogador está indo com suas armas. O Auxílio Brasil está sendo instrumentalizado por quem faz parte do grupo da situação, por quem está no grupo do governo federal, quem, em via de regra, tem a máquina pública às suas mãos. Para alguns integrantes dessa ala política, o Auxílio Brasil é um grande canhão eleitoral. Ele vai fazer com que o governo acesse pessoas mais necessitadas. São R$ 400 que devem ser pagos a mais de 18 milhões de famílias. Um número considerável de pessoas que até então recebia o Bolsa Família, nome este mais associado aos governos anteriores, os governos petistas, e que agora, em mais um ano em que se prevê ser o terceiro ano da pandemia, vão receber um benefício que traz um nome, um valor, toda uma história para carimbar um benefício social do governo de Jair Bolsonaro. Isso tem um significado muito expressivo, politicamente falando. As eleições de 2022 para governador vão ser marcadas por candidatos que vão tentar a reeleição e por outros que se evidenciaram nesse momento de pandemia, a exemplo daqueles parlamentares que apareceram mais, ganharam mais notoriedade durante a CPI da pandemia, tentando concorrer também a esse posto de mandatário do Poder Executivo local. Então, alguns senadores vão buscar esse lugar ao sol, esse posto de governador de suas unidades da federação. Isso já está agitando os bastidores do Congresso Nacional. Vários parlamentares que não irão buscar em 2022 um novo mandato legislativo, mas sim nos governos locais, no Poder Executivo. E claro que esta linha de divisão norte e sul do Brasil entre Lula e Bolsonaro, ela vai se tornar mais perceptível à medida que o dia da eleição chegar. Ainda não dá para falar em um cenário cristalizado, naqueles governadores que virão carimbados como candidatos de Lula ou candidatos de Bolsonaro. A configuração mais importante para os partidos políticos nas eleições de 2022 tem a ver com o Congresso Nacional, fazer boas bancadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O partido ou um partido se fazer forte pelo tamanho do poder que ele detém no Congresso. Esta é uma mudança de comportamento do poder legislativo que passou a ganhar mais protagonismo, tentar ganhar distância do Palácio do Planalto, independência, por exemplo, na execução de suas emendas parlamentares. Isso acabou elevando, fortalecendo, é claro, o poder legislativo, mas elevando também o chamado superpoder de alguns parlamentares, que em várias situações se colocam como aqueles que definem se um presidente ou uma presidente seguirá até o fim do seu mandato. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já deixou claro isso, a aliados, que ele quer construir essa base forte. O presidente, ele não conseguiu criar uma base aliada, cativa, fiel nestes 3 anos de governo. Nem por isso ele foi impeachmentado, porque, com a ajuda do Centrão, soube negociar para depois de 2022, em uma eventual reeleição, o presidente espera contar com uma bancada forte no Congresso para novamente se livrar de algumas armadilhas políticas.
em 2022, a gente vai ver serem retiradas da gaveta diversas ações, propostas, das mais impossíveis de serem aprovadas, porque o objetivo não necessariamente é a aprovação, mas é o debate que estas propostas levantam, a visibilidade que dá também nas redes sociais, nas discussões em plenário, por exemplo. Então, a insistência em alguns assuntos, como a gente viu nas eleições de 2018, irá voltar agora, neste ano que é eleitoral, em que se supõe a existência de fortes embates, da necessidade de posicionamento quanto à pauta de costumes, por exemplo, no intuito de convencer pessoas, no intuito de conquistar votos. Então, sim, teremos um ano, ninguém duvida disso, muito agitado, em que é necessário observar o que é papo, o que é discurso e o que de fato poderá construir um Brasil melhor. Se no Brasil esse é o cenário, o mundo, como é que fica? Lorival Santana, nosso analista também da CNN, vem para cá com seu depoimento para o Item Mais. As relações entre China e Estados Unidos vão continuar tensas porque os conflitos de interesses entre os dois países são estruturais e não têm solução. Os Estados Unidos lutam para atrasar o processo de ascensão da China como uma superpotência econômica e militar, e tudo indica que vai se encaminhar para uma corrida armamentista. A China tem testado armamentos bastante sofisticados, incluindo uma arma hipersônica que os Estados Unidos não têm, e que é um míssil capaz de atacar os Estados Unidos vindo do Polo Sul. Todas as hipóteses de ameaça até agora dos Estados Unidos em relação à China eram do Polo Norte por causa da trajetória dos mísseis intercontinentais chineses. Mas agora com essa arma hipersônica, eles são capazes de disparar um míssil dando a volta pelo planeta a partir do Polo Sul. E os Estados Unidos não têm defesas para isso. Então, os Estados Unidos agora terão de construir defesas e também armas hipersônicas, e isso vai alimentando essa corrida armamentista. A China considera Taiwan uma questão interna e a resistência dos Estados Unidos a aceitar uma anexação de Taiwan como uma interferência nos seus assuntos internos. O mesmo se aplica, obviamente, e com mais intensidade ainda em relação a Hong Kong e ao Mar do Leste da China e ao Mar do Sul da China, onde estão, primeiro, o próprio Oceano Pacífico e Índico, onde os Estados Unidos querem continuar exercendo influência, e também os aliados dos Estados Unidos, né? O Japão, Coreia do Sul, Austrália, os países do Sudeste Asiático, as Filipinas, todos esses países temem essa projeção chinesa. Então essa é uma disputa geopolítica, um conflito que só tende a se exacerbar. A variante Ômicron, assim como, de maneira geral, a pandemia da Covid, ela vai, ao longo dos próximos anos, continuar mudando o nosso estilo de vida e a configuração das atividades econômicas do planeta. Vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo para a gente controlar o surgimento de novas variantes por causa da baixa vacinação de grande parte da população mundial. Então, vai continuar havendo esses sobressaltos, essas medidas para coibir viagens, e isso vem acompanhado já de uma tendência também de protecionismo comercial, de preocupação com as questões ambientais. Então, tudo isso diminui a potência da globalização, né? Já existem razões políticas também, uma resistência à imigração e ao comércio por causa de grandes faixas das sociedades ocidentais que se sentem excluídas dessa integração comercial. Então, continuará havendo esses problemas, essas medidas que serão adotadas e depois levantadas novamente, na medida em que cada surto diminui de intensidade ou é superado. Mas o paralelo é com as próprias mudanças que ocorreram na segurança das viagens, sobretudo aéreas, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. A partir daí a gente passou a se acostumar com medidas muito mais estritas de segurança nos aeroportos e, da mesma maneira, a Covid vai continuar mudando o nosso estilo de vida, que não voltará a ser como era antes. O ano começa com
as tensões grandes ali na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, com mais de 100 mil soldados russos concentrados ali e um número equivalente também de soldados ucranianos. Os Estados Unidos e a Europa estão pressionando a Rússia para não seguir adiante, não invadir a Ucrânia, e a Rússia, por sua vez, adverte que não aceitará que a Ucrânia continue se aproximando e tendo a ajuda da OTAN. Então é um jogo bastante perigoso, não há interesse de nenhum lado de fazer uma guerra. Os Estados Unidos e a União Europeia não vão se envolver diretamente nessa guerra, se ela acontecer. Eles adotarão medidas econômicas drásticas contra a Rússia, e que também farão a economia europeia sofrer. Eles dependem do gás russo e muitas empresas europeias têm importantes negócios com empresas russas. Então, de qualquer maneira, se houver a invasão da Ucrânia, terá um efeito desestabilizador, sobretudo na Europa, e talvez com repercussões para o resto do mundo também. A discussão sobre as medidas globais para conter o aquecimento da Terra continuará tendo que ser levada adiante. Quer dizer, essas discussões entre os países avançados oferecendo dinheiro para os países pobres para fazer frente à mudança climática e para manter projetos de desenvolvimento sustentável e evitar a destruição ambiental, e exigindo a contrapartida desses países para que apresentem resultados também para, enfim, evitar as emissões dos gases de efeito estufa. E a COP26 foi um passo importante. Houve um compromisso reiterado de, a partir de 2023, liberar 100 bilhões de dólares por ano, e também a importante consolidação do mercado de carbono, que para o Brasil pode ser uma mudança importante, uma oportunidade importante de trazer receitas e impulsionar os projetos aqui de desenvolvimento sustentável. Mas ficou realmente aquém o que foi alcançado em Glasgow em novembro. As reuniões terão de continuar e as metas terão de ser cada vez mais ambiciosas para conter o aquecimento em até 1,5 graus em relação à era industrial até meados desse século. É natural que depois aliás ainda estamos nessa pandemia do coronavírus, as correntes políticas que propõem um papel mais forte do Estado, mais assistência social, mais ajuda aos desamparados, ganhem força, porque a pandemia expôs a vulnerabilidade das pessoas que não têm uma renda garantida, não têm acesso aos cuidados da saúde, assim por diante. Mas não há na América Latina uma onda homogênea de esquerda. No Equador, por exemplo, o banqueiro, empresário e católico conservador Guillermo Lasso se elegeu presidente, derrotando um candidato do populista de esquerda chavista Rafael Correa. No Uruguai, Luiz Lacalle Pou se elegeu e ele também vem de toda uma tradição de centro-direita. O que aconteceu no Peru com relação à eleição do Pedro Castillo e do Chile com a eleição do Gabriel Boric é muito mais o desejo de trazer para o poder alguém que não pertence aos partidos tradicionais. O Gabriel Boric é deputado há 8 anos, mas não pertence ao Partido Socialista nem à Democracia Cristã, que são os partidos dominantes. Isso se aplica ao atual presidente Sebastián Piñera também, já era uma tendência anterior. Mas é verdade também que é uma resposta à desigualdade, aos problemas sociais, tanto no Chile quanto no Peru, que são países que nas últimas décadas demonstraram um forte consenso em relação às políticas liberais, à ortodoxia econômica. Na Argentina, a esquerda acaba de ser derrotada nas eleições parlamentares. Na Bolívia, de fato, com o Luiz Arce, a eleição do Luiz Arce, que era ministro do Evo Morales, de fato, teve uma volta aí da esquerda, que na verdade foi só um curto intervalo, né, e de um governo interino de direita. Mas o Evo Morales, o movimento ao socialismo é bastante popular ainda na Bolívia. Na América Central, a eleição do Daniel Ortega foi fraudulenta. Ele prendeu 8 oposicionistas que poderiam ameaçá-lo nas eleições. E foram mais de 30 pessoas presas ao longo do segundo semestre e não é uma eleição democrática, não representa o desejo da população nicaragüense. Honduras, sim. A Xiomara Castro, ela tem
junto com o marido dela, Manuel Zelaya, uma origem liberal, mas eles se converteram sim ao populismo de esquerda no período com apoio ali que tiveram do Hugo Chávez para o governo do Zelaya, que acabou destituído, mas é uma esquerda também não radical. De qualquer maneira, sim, há vitórias da esquerda, há vitórias da direita. O centro é que está muito prejudicado, né? A polarização é que está ganhando força e os dois extremos se beneficiam disso, sejam de esquerda ou de direita. Por aqui, o nosso desejo é que 2022 seja um ano repleto de boas notícias. Nossa missão é detalhar todos os fatos, porque sempre tem muito mais. A gente volta a se encontrar amanhã. Pode vir 2022. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistoresi, Luan Alencar, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Caluan Bernardo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.